Boa noite, 下午好. Oi, pessoal, eu sou a professora Bal. Ela é uma mexicana. Sábado à tarde, aula com a professora Bal. Vamos aprender a incrível mundo, o fantástico história de 5.000 anos da China. Ok? Se você ainda não conhece o projeto, procura e faz a assinatura. E divulga esse projeto. Eu quero mais gente ter chance de aprender a história chinesa completa. Ok? 好的, então eu vou deixar as pessoas entrar. Então, se você não conhece quando a gente vai lançar, aula ao vivo, sempre sábado à tarde, é gratuito para meus alunos de curso de chinês e para assinantes. Mas gravação seria lançado às quarta-feiras, aos domingos, tá bom? 好的, então vamos começar agora. 好，下午好, Luiz. Ok, 下午好, Paula. 下午好, Isabela. 好的, então vamos voltar. Semana passada que a gente está numa época meio crítica da dinastia Xizhou, não é? Então, a gente já sentia que as coisas não estão tudo tão bem. Aí chegar, o povo estava muito chateado com essa solução muito mágica do nosso imperador, Li Wan, não é? Então, finalmente, aconteceu a primeira manifestação na história da China. Provavelmente é a primeira na história do ser humano, tá? Então, essa acontece no ano 841 a.C. Então, essa data também é uma data especial. Então, para quem estuda história chinesa, data 841 a.C. é considerada uma data a gente com os dados confiáveis. Que antes disso, vamos falar que qual dia, ou qual ano aconteceu qual guerra, ou quem que é nascido que dia. Tudo isso a gente não tem uma prova muito concreta e confiável. Mas a partir de essa data de manifestação, tudo mudou. Tudo começando encaixado direitinho com data certa. Então, é uma época chamada dados confiáveis, ok? 好, então, depois desse Goryeo Baodong, famoso evento de manifestação, os povos estavam com muita raiva, tá? Então, queimou tudo, quebrar tudo no capital. E nossa Li Wan tinha que fugir da capital. Aí, ele finalmente morreu em uma cidade pequenininha, um reino pequeno chamado Zhi, 14 anos depois. Mas quando ele saiu para essa época de 14 anos, o que aconteceu na capital e com o país? Aí tem dois nobres, especialmente aquele mais importante, mais leais, que fizeram o quê? Uma época chamada Gonghe, que é um regente, época de regente. Então, eles ajudaram, segurando a situação até o príncipe herdeiro, que ele cresceu. Então, esse príncipe que lembrava que eu falei que ele foi salvo, com aquele muito, muito leal, que semana passada, durante a aula ao vivo, eu até falei errado o nome dele, tá? Então, esse duque, que ele está vendo lá no norte. Então, o ancestral dele era o Zhao Gongshi. Então, agora chegando na geração dele, o nome dele é Mu. Então, ele é Duque Mu. Esse duque entregou o filho dele para os manifestantes e salvou o príncipe, o herdeiro, tá? Então, depois esse príncipe foi crescendo na casa dele. Então, finalmente, ele virou o novo rei. Agora temos um rei, Xuanwan, tá? Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre esse rei Xuanwan. Então, eu vou colocar o slide agora, tá? 好，请稍等um momentinho. E ok, pronto? 好, então todo mundo está vendo, né? Na tela? 好的, aí vamos ver agora, tá? Então, lição 7 já hoje. Dinastia Xizhou, tá? 7 aulas, a gente ainda na Xizhou. Mas agora a gente sente, desde a aula passada, a energia está mudando. Acho que o destino dessa dinastia não está na caminho certo, não. 好. Então, na capa de slide, eu sempre coloco um objeto que é muito ligado com a época. E quando você olhar, até agora a gente já vê bastante tem. Não, esse não é o tem, tá? O original é uma panelão. E depois veio um instrumento cerimonial. E a gente já vê bastante tem já. Tem uns dentes bem mais incríveis do que isso, né? Quando você acaba de ver isso, não parece nada importante, incrível. E até os
os detalhes são legalzinho, não vai ver for sincero. Mas esse Ding é muito importante, é o famoso Mao Gong Ding, tá? Então, Mao Gong é a pessoa que fez esse Ding. Então, foi o rei, qual rei? O Xuan Wan, que é exatamente esse que a gente vai falar hoje, que mandou ele fazer. Então, esse Ding é tão importante exatamente por causa de o que estava dentro desse Ding. Então, instrumento de bronze na China, antigamente, são instrumento bonito, incrível, detalhado, não é importante. A importante é se tem uma coisa escrita. Então, essa dentro é um texto enorme, mais de 500 ideogramas. Ela, tipo, o texto maior de todos os instrumentos bronze até nessa época. E eu acho que no futuro nunca vai tanto também, tá? Então, texto enorme. Não falando o quê? Falando grande Xuan Wan, claro. Então, a gente também fala que estuda chinês história. Tem uma coisa, eu falo já várias vezes, já dei um exemplo. A gente não pode somente acreditar tudo que a gente leu no livro, não é? Eu comparei, lembra, falando aquele rei que ele foi fazer um caçada suspeito. Aí ele morreu, aí livro diferente fala diferente. Então, geralmente, isso não acontece na China. Se você aconteceu a descobrir um objeto ou algum documento escrita sobre o que aconteceu com o rei, geralmente são coisas maravilhosas. Só tem coisa incrível do rei. Então, por isso, eu acho também não podemos somente acreditar em um objeto só porque está escrito, tá? A gente pode ver várias coisas, muitas civilizações, muitas culturas também tem isso. A coisa incrível. Então, por exemplo, que no Faraó, que lá no Egito, então, Ramses, todo mundo sabe, não é? Então, ele é o mais famoso. E ele tinha uma guerra contra as pessoas no Hittite. Esses Hittites, na época dele, são bem mais fortes do que os egípcios. Ele perdeu a guerra. Mas lá no balé de Nilo Egito, tudo é sobre maravilhosa guerra ele ganhou. Você imagina? Então, na China, a mesma coisa. Então, tem esse Ding, está falando do rei incrível. Então, maravilhoso. Então, às vezes, tem as pessoas, até entre os especialistas, de discussão, falando que, porque o livro falando esse rei não é bom, mas, na verdade, no superfície de um objeto de bronze, está falando ele maravilhoso. A gente deveria acreditar esse bronze. De verdade, gente, eles só falam coisa boa. Eu desconcordo nisso. Sempre tem que analisar todos os dados, ok? Então, esse aqui é Mao Gong Ding. Mao Gong Ding, você pode achar esse objeto lá na cidade proibida de Taiwan, tá? Que é muito conhecido esse objeto, tá? Agora vamos ver o que aconteceu. Agora, época de nossa Zhou ocidental está chegando ao fim. A gente sente disso. A energia está nesse lugar já. Coisa não dando certo. Mas mesmo assim, 400 anos, né? Então, hoje, a gente vai ficar aqui. Basicamente, somente vai falar esse Xuan Wan. E esse rei era tão importante, precisa uma aula, sim. Porque muitas coisas acontecem na época dele, e também você pode ver o tempo quando ele controlava o país, foi muito tempo, tá? Muito tempo. Então, eventos, coisa detalhada acontecendo na época dele, claro, não foi ele fez sozinho. Vamos falar que dinastia chegar nesse ponto, o pai dele deixa os povos fazer manifestação. Então, isso nunca aconteceu na história da China. Então, chegar nele, na teoria, ele tinha uma educação. Quem criou ele foi aquele duque incrível, que duque Mu Gong que criou ele. Ele deveria ser um rei muito bom. Deveria ser. Aí, vamos ver o que aconteceu, tá? Então, no Mao Gong Ding, o Ding no capa do slide falando que ele era maravilhoso. Será que tem alguma verdade dentro? Ok. Então, vamos entender agora, tá? Vamos diga. Evento e figuras. A tentativa do rei. Tentativa, ele tentou o quê? Depois de manifestação, tudo quebrado. Não somente quebrado fisicamente cidade, rua, tá? O que quebrado era a confiança do povo. Antigamente, o rei, a família do rei, era totalmente com título de filho celestial. Como que pode ser um filho celestial que, mandando China,
pelo o tipo escolha do Deus, pode fazer uma coisa tão ridícula, cobrar as pessoas imposto, lembra? Aquele imposto ali, famoso imposto dependente dele, inventou, todo mundo tem que pagar por qualquer atividade. Ok. Então, neste momento, eu vou falar que a pessoa não mais confia no rei. Esse que é as pessoas comuns. E os vassalos nobres, mesma coisa. Lembra, eles tinham um feudo em terra deles. Dentro da terra deles, parece um pequeno reino. Agora, o rei desse jeito, cada um deles está pensando um futuro diferente. Então, uma grande mudança está começando, ok? Eu falo que muitas vezes, vendo evento histórico, meio parecido a gente olhando o tsunami, lá longe você não vê nada. E quando chegar, já é parede, a altura de parede de onda, não é? Então, na história é muito parecido com isso. Mas Xuan Wan, no início da época dele, no mandato dele, quando ele era mais jovem, ele realmente tentou uma coisa. Aí, a tentativa dele. Então, vamos entender o que ele fez, tá? Então, diga. Data básicos dele, então, o nome dele e que dia nasceu, morrer. Então, esse dado, eu falei que esses anos já tá, mas especialmente ano quando ele morreu. Se uma data na China, escrita uma data depois de 841 AC, isso depois de manifestação, significa aquele data confiável. Antes disso, a gente tem dúvida, só mais próxima, tá? Então, Xuan Wan, o que ele tentou? Primeira coisa, ele entende que não pode fazer sozinho. A gente lembra aquele grande rei, que Yao, que lembra aquele 5 imperadores incríveis, Yao também tinha uma equipe de estrelas. Então Xuan Wan fez coisa parecida. Então, claro, a pessoa mais importante, quem criou ele, era Zhao Mugong, 对不对? Então, esse que o duque que sacrificou o filho dele para salvar o príncipe. Aí depois temos mais uma figura também importante, tá? Esse é Zhong Zhangfu e depois Yin Jifu, tá? Essas duas pessoas a gente vai ouvir muito. E também temos Guo Wengong, tá? Esse é outro duque. Então, outras pessoas são importantes também, mas mais famoso, esse é 4, tá? Aí temos um Shenbo. Shenbo, tá? Ele é constante de o reino, não, é o fio do Shen. Então, tem uma coisa vai acontecer no futuro ligado com esse reino, tá? Mas não na época de Xuan Wan, na época de Yuan, último rei do dinastia Xizhou, tá? Aí com essa equipe, claro, coisa vai melhorar, com certeza. Ele colocar a pessoa certa para trabalhar. Então, primeiro resultado, você tem que ganhar a confiança das pessoas. Então, aquele imposto de patente que o pai dele inventou, as pessoas precisam pagar qualquer coisa, e eu acho que ninguém mencionou mais, ok? Nessa época. Senão a pessoa, povo vai na rua de novo, tá? Aí, equipe estrelas que ajudou. Aí depois, vamos termos guerra. Guerra pode ajudar a dinastia, pode salvar? Sim, porque tem um grande problema que, lembra no início, primeira aula de história chinesa, eu falei que a gente tem uma missão técnica, não é? Essa missão técnica, duas coisas. Uma é grande muralha, outra é o Rio Amarelo. Mas grande muralha, ela tem um problema por causa de ameaça do norte e oeste, os nômades. Sempre tem briga com os chineses. Então, essa guerra, vamos falar, é muito defesa. E não é que você decidir, você quer ter guerra ou não. O tempo todo tem problema. Por isso, defesa sempre uma missão para qualquer dinastia. Ok. Outra coisa, conquista. Claro, se conquistar mais terra, vai ter mais gente entrar no país, mais gente pagar imposto. Ok. Então, com essa equipe incrível, aí o rei Xuan Wan, ele tinha aqui, eu listado 4 importantes campanhas, tá? Então, primeiro, norte e nordeste, depois no oeste, no leste e sul. Tipo, tudo direção, na mapa da país. Então, ele foi com os líderes, a gente pode ver. Que líder aqui, todo mundo são aquele pessoa da equipe de estrelas, tá? Então, essas pessoas que lidam essa campanha militar, aí contra Xian Yun, Xi Rong, Huai Yi e famoso Reino Chu.
qual é o reino Chu? É aquele reinozinho ficar no sul, quando o rei foi casada, suspeito, não voltou. De novo, para quem que consta, Então, Zhou tinha muito problema com Chu. Nessa vez, de novo, tá? Por isso, considerar todas essas pessoas inimigos, não toda geração, né? Eles acham essas pessoas que eram tudo selvagens. Quem não concorda com essa filosofia, com essa lei, esse estilo e cultura da vida de dinastia Zhou, eles consideram tudo selvagens. Então, conquistar essas pessoas, para eles, são uma coisa obrigatória. Ok? Então, essas guerras, o que aconteceu? Ganharam todos. Tá? Então, todos. Então, grande vitória. Claro, isso vai encorajar a pessoa, o povo vai ficar feliz e sentir mais seguro, especialmente aquela pessoa que mora na fronteira, não é? Então, aqui a gente tem mais um objeto. Esse é vasilha de Guojizi, tá? Então, esse vasilha é muito grande, tamanho muito grande, é bronze também, tá? Por mim, é meio parecido vasilha você colocar água para cavalo beber, que eu acho, tá? Porque mas muito bonita. Então, esse objeto, essa vasilha, é também que foi feito depois da vitória de Aqiao. Nessa guerra, porque o nome já está aqui, 对不对? Guojizibai. Então, esse Guojizibai, então foi ele que fez esse objeto para memorizar a vitória. Então, a gente sabe, então, nessa vez, o objeto no bronze está falando a mesma coisa, igual o que a historiador está falando. Então, os dois lados batem. Então, isso significa dá para confiar, ok? Então, muitas vitórias. Então, depois dessa vitória, eu falei, precisa dar um prêmio para todo mundo. Não, mas o que aconteceu? O que é isso? Quem estuda chinês pode ver que cada esse ideogramazinho, alguém até pode conhecer. O que é isso? São os novos fields. Então, temos a grande expansão dos fields. Cada vez que me ajuda a ganhar uma guerra, então, rei vai ajudar a te dar uma terra, ou grande ou pequena. Então, neste momento, esse mapa, esse já é na outra parte da dinastia, está na dinastia Dongzhou Oriental já. Mas é parecido já a situação. Então, a terra, um reino, muitas novas já apareceu. Lembrava que no início, a gente tem aquele início do Zhou Chao, que há poucas feudos, não é, gente? Não passa de mais de 5, 7 pessoas. E agora, tanto. Aqui tem 30, 40. Ok? Então, cada terra tem um vassalo. E cada vassalo tem seu jeito. Então, isso pode ser um problema, uma bomba no futuro. Ok? Mas fazer isso é para fortalecer a ligação entre os vassalos e nobres com o rei. Claro, agora você me ajudou, eu te ajudo também. Você ganha na guerra, vai ganhar terra. Aí depois ele reconstruir o prestígio da dinastia, que lembra filho celestial, esse é o título do rei. Então, no futuro na China, todo imperador também ganha esse título. Então, você precisa ter aquele, vamos falar que o pose, um prestígio que deixa a pessoa acreditar o seu poder é vendo seu. Então, importante. Okay. A pessoa não acreditava mais nada esse poder celestial, mas não foi na rua para fazer manifestação. Mas agora, a gente ganharam muito guerra. Todo mundo ficaram muito feliz e seguro. Por isso, isso pode ajudar a reconstruir esse prestígio, ok? Então, expansão dos feudos. Falando de ganharam guerra, tem uma equipe estrelas, ninguém está falando mais de imposto esquisito, de patente. Então, por isso, o caminho da dinastia parecia estar iluminado. Essa é a verdade, tá? Então, talvez isso mostrar porque no Maogonding, falando o rei Xuanwang tão maravilhoso o texto, ok? Mas óbvio que a gente desconcorda com isso. Então, continua, tá? A dinastia da incrível, a gente vai ter esperança de novo, tá? Tudo está crescendo de novo. Será? Aí, olha,
esse slider dessa página tem o quê? Tem borboleta, 对不对? Então, semana passada, a gente falou efeito borboleta é um fenômeno muito comum na história chinesa. Aí, quando você vê um slider de borboleta, significa prestar atenção. No futuro, vai ter um resultado, ok? Então, neste tempo, né, tem uma visita, aconteceu. A visita de o quê? São os príncipes do fio do Lu. Tá? Lu Guo é qual? É qual reino? É o reino aquele Zhou Gongdang, um grande duque que criou o sistema de Zhou Chao, basicamente. Tá? Então, agora são os príncipes. Lembra os filhos principais? Todos são da família do rei. Então, todo mundo com o mesmo sobrenome. Então, essa visita meio parecido o primo, o sobrinho, ou vai lá visitar o tio, meio parecido com isso, tá? Porque tudo de mesma família. Então, dois príncipes foi visitou o rei. Então, um é o príncipe herdeiro, o outro é o irmão dele. Isso acontece na primavera do ano 817 a.C., tá? Uma visita, não? Então, foi legal. Mas, depois dessa visita, o rei Xuanwang tem uma opinião diferente sobre dois príncipes. Ele preferia o príncipe mais jovem, o irmão, que chamava Xi. Ele não gostou o príncipe herdeiro, aí ele queria substituir esse príncipe herdeiro. Mas isso é possível. Ele quer substituir? Vai substituir. Uma coisa, esse deveria acontecer ou não? Até agora a gente estudou nesse ponto, tá? Nessa altura sobre dinastia Xizhou, que a gente falou que quando o Zhou Gongdang que criou o sistema de Xizhou, qual é a parte principal? Ele tem liyue, tem lei, tem poesia, não é? E entre os leis dele tem uma coisa muito importante. Essa zongfa é o que? Quem vai ser o sucesso de próxima? Tem que ser o primeiro nascido filho, não é? Esse de o rei, até pessoa comum, todo mundo seguir essa regra. Essa não é uma coisa mais uma tradição, vamos falar, era lei. Agora, o rei falou que ele preferia o príncipe mais jovem. Eu quero substituir ele. Então, claro, essa é uma ação ilegal. Ok? Então, essa é a atitude dele. Então, claro, a nobre Zhong Xiangfu fala que não poderia fazer, porque esse é contra a lei. Aí vai ter o que? Um perigo no futuro. Que tipo de perigo pode acontecer? Quando um príncipe foi escolhido como o próximo rei, a gente sabe que a criação, a educação é tudo diferente. Agora, de repente, o rei falou que não gostou, aí tem que substituir outra pessoa, ilegalmente. Como que esse príncipe herdeiro vai pensar? E ele vai deixar ficar assim? Ou ele também tem muita gente, a equipe dele, apoiando dele? Então, a gente tem uma semente, é um perigo escondido. Bagunça pode acontecer, tá? Então, mesmo assim, no verão do mesmo ano, depois dessa visita, o vassalo, o pai desses dois príncipes, faleceu, morreu. Então, o nosso rei Xuanwang, ele fez o que ele quiser. Ele escolheu, substituiu o príncipe, agora escolheu o mais jovem, Xi, como o vassalo do contra a opinião de todo mundo, contra a lei. Ok? Então, esse evento eu falo que é coisa de borboleta, né? No futuro, vocês podem imaginar o que pode acontecer. Mas ele fez. Assim mesmo. Porque ele mandou, ele é o rei. Ok. Então, visita de esses dois príncipes. Então, anotando, tá? Então, vida passando. Aí, quando esse rei fala que ganharam tanto guerra, todo mundo pensando, agora a época fica muito boa, né? Então, o Zhou Chao, ele como um país que baseado na China sempre foi, tá? Na época do Zhou, com certeza, é totalmente baseado de plantação. Então, plantar, terra, todas as atividades ligadas com plantação é importantíssimo. Então, a gente tem uma cerimônia, essa cerimônia é chamada Jili.
Na verdade, esse cerimônio, até século XIX, ainda está levantando, continua. Então, só quando a dinastia não existe mais, a China finalmente parou esse cerimônio. O que é isso? Eu escolhi esse desenho, tá? Esse desenho é o do imperador Yongzheng, tá? Yongzheng é o quê? Era o imperador da última dinastia. Isso já chega no século XVIII. Então, quase, vamos falar que 3.000 anos depois de esse dia eu estou falando. Mas o cerimônio era o mesmo. O que é isso? Os reis nobres trabalhavam simbolicamente, tipo, finge que eles são uma fazendeira, trabalham no campo de plantação, e isso é um ato para fortalecer a autoridade, com certeza, e também os seus laços com o povo. Povo vocês plantam, que o país inteiro que vive de plantação. Então, vocês trabalham no campo, o rei também pode trabalhar. Tá? Então, nobres também trabalham. Então, a gente escolheu um dia, então, acontece 4 vezes por ano. Então, especialmente no início de primavera. Tá? Então, esse dia era uma cerimônia feita, muito importante. Ok. Aí, na época de nossa Xuan Wang, ele não ia. Você viu que aquele Yongzheng de século XVIII, então podemos ver que o imperador está no meio, não é? Está plantando numa terra. Ok. Mas a Xuan, ele não gostaria de aparecer nessa importantíssima cerimônia. Aí, não somente não parece, cada vez mais comum. E, claro, a equipe desconcorda totalmente. Então, quem falou? Guo Wengong. Ele falou que esse é um perigo, que o Senhor tem que aparecer nessa cerimônia, porque é importante de todo sentido. Ok, mas ele não foi. História, que livro de história, historiador, quando gravar essa informação, então, ele está, eu acho, tá colocando cada vez mais prova, mais razão, mais prova, detalhando, para você entender como que é chegar no final àquele ponto. Igual semana passada, o povo está na rua, manifestação. Por quê? Porque o novo imposto não deixa ninguém viver, não é? Imagina como ele acontecer. Por causa de muitos anos de guerra, faltava dinheiro. Aí o rei achava que assim, muito esperta, aí inventou uma coisa. Mas agora, esse rei, ele não queria aparecer num cerimônia tão importante para o país. Aí, eu acho, agora, ele talvez tenha um pouquinho razão. Esse não é a razão certa, mas ele faz um pouquinho sentido. E a situação do sistema de ensino? A gente sabe que como que Zhou Chao funciona em economia? É baseado no sistema de terra dividido em essa forma de ideograma Jing, não é? Ideograma Jing significa poço, por isso a gente chama de sistema de poço. O que é? Uma terra dividida desse jeito. Aí eu tenho 8 famílias envolve, cada família tem uma terra. Então, no meio, temos essa terra chamado Gongtian. E o que é? Esse que é o terra do rei. Aí, todo mundo de 8 famílias precisa trabalhar nessa terra. Então, qualquer coisa plantada nessa terra é o imposto. Então, assim que funciona o Zhou Chao. Então, por isso, imposto vem de meio essa terra, o Gongtian. O que é interessante é que sabemos que a língua chinesa é muito antiga. A palavra Gong, tá, eu colocando aqui, quem estuda chinês pode entender. Então, Gong, hoje em dia, em chinês moderno, é coisa ligada com o público. Vocês podem entender aí onde vem esse conceito público. Ela é o original de essa terra no meio de dinastia Xizhou, ok? E a situação? Semana passada, a gente já falou que as coisas lá no sistema de Jintian já não está funcionando. O colapso já está iniciando. O que aconteceu? Ok. Então, normalmente, esse colapso acontece em duas direções. Primeiro, a expansão. Os vassalos, você viu que naquele mapa em frente a gente vê, quando ganha guerra, o rei deu mais terra, aí tem muitos vassalos, grandes, pequenos. Então, cada quer ter sua terra, assim pode cobrar imposto.
Então, eles começaram a pensar que tal essa terra que é possível do rei, agora é o meu. Por isso, acontece bastante esses vassalos nobres, tá? Eles causam ocupação no Gongtian. Então, no meio, esse Gongtian não tem mais. E quando não tem mais, aonde tem o imposto? Segunda situação, também é expansão, mas expansão ilegal. Então, tem povo falando isso, também tem nobres falando isso. Aí eu vou inventar novo terra para mim, mas a gente não fala para rei. Ok? Então, rei não está sabendo, ou está sabendo. O problema, eu acho que não importa ele sabe ou não sabe o que ele poderia fazer. Não tem tanta coisa, né? Então, a opção é muito limitada, eu acho, porque ele não pode ter guerra com o povo deles, não. Então, que ele vai contra todos os vassalos, olha o tamanho, tá? De tantos reinos tem. Ok, então, neste momento, sabemos o base econômico da dinastia Shizhou está totalmente colapsando. Então, não vai funcionar mais. Aí, voltamos para ver que nesse cerimônio tão importante, tá? O simbólico que mostrando o laço, autoridade, eu acho que Xuan Wang sabia a situação lá no Jingtian como é que é. Aí, para que eu vou acordar cedo para essa cerimônia por nada, né? Eu acho, ele só acha que não adianta nada. Então, não precisava mais que tenha esse ato mais, tá? Então, esse é ausente do cerimônio de plantação. Então, é um problema. Então, a gente explicar um pouquinho, até analisar, entender um pouquinho por quê, tá? Porque o Jingtian não está funcionando. Eu acho, até agora, quando o Jingtian não está funcionando, talvez é um problema mais sério que tem. Porque diretamente envolve o renda do Estado.